Passamos ao processo agora 24.170, que continua como relator, Sua Excelência Conselheiro José Augusto. Eu agradeço, Excelência, ao procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata os autos do recurso administrativo interposto pelo senhor José Ribamar Trindade de Oliveira, já qualificado nos autos supramencionado e inconformado com respeitável despacho ao folheto 31 do processo 34.590.200.2014.56 apenso, veio representar as minhas razões com fundamento nos termos do regimento interno, artigo 6º, 33 desta Cor de Contas, tendo em vista que as mesmas não foram à época compreendidas, mas as retiro nos seguintes termos. Reitero nos seguintes termos. O autor era, à época, servidor deste Tribunal de Contas e ocupava o cargo de assessor técnico, conselheiro símbolo CCFG 04, e requeriu paridade salarial, tendo em vista que tanto o requerente quanto o paradigma ocupam cargos que têm a mesma simbologia CC/FG 04, e mesmo assim o autor e o paradigma recebem remunerações diferentes, Excelência. Mas ser ministerial, por não me alongar mais, com certeza o nosso procurador deverá fazê-lo por força das circunstâncias da sua obrigação. Relatório. Se pronuncia no feito a procuradora Ana Helena de Azevedo, mas folha 19/22, Excelência. Meu relatório. Só para ratificar, o processo é o 24.743. Confere. Passamos a palavra ao procurador para a sua manifestação. Trata-se de recurso de reconsideração contra decisões administrativas do presidente do tribunal, que negou provimento aos pedidos de equiparação de vencimentos do cargo em comissão de assessor técnico de conselheiro, com a simbologia CCFG 04, entre os ocupantes detentores de cargo efetivo no tribunal e os que não possuem vínculo. A decisão administrativa recorrida, em síntese, concluiu não assistir direito aos requerentes à isonomia de vencimentos entre cargos iguais ou assemelhados pela supressão da matéria da Carta Magna de 88, através da emenda constitucional número 19/93, e pela falta de amparo legal, já que o administrador público está adstrito ao princípio da legalidade, só podendo fazer o que lhe autoriza a lei. Observa-se ainda, dos processos originários, a petição do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre, solicitando seu ingresso nos processos na condição de amicus curiae, que não foi analisada. O assunto foi encaminhado inicialmente a esse Ministério Público de Contas em 24 de outubro de 2018. Posteriormente, o feito de número 24.743/2018 foi solicitado para pensamento do outro processo referido, que trata da mesma matéria, retornando em 7 de novembro de 2018. Inicialmente, observa-se que os recorrentes são sucumbentes e, embora não conste a notificação do interessado no processo originário do recurso de número 24.743/2018, ele tomou conhecimento da decisão e contra ela se insurgiu. Ademais, não contam os referidos processos com certidão acerca da tempestividade ou não da medida. No entanto, deixamos de efetuar exame da tempestividade dos pedidos por entender que se trata de recurso inominado, previsto no regimento interno do tribunal, sem estabelecer prazo para a espécie. Além disso, a nosso ver, a matéria aqui tratada é de competência originária do Pleno do Tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 37 da Lei Complementar Estadual número 38/93, devendo ser conhecida. A controvérsia dos autos tem origem no artigo 14 da Lei número 1781/2006, que dispõe sobre a instituição do plano de cargos, funções, carreira e remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre, e estatua em seu artigo 14, aspas, artigo 14, os cargos em comissão, C6, e as funções de confiança /gratificadas, FGs, poderão ser convertidos em relação ao outro, tendo a FG remuneração equivalente a 50% do valor legalmente fixado para os cargos em comissão. Parágrafo 1º. A conversão prevista no caput deste artigo somente poderá ocorrer nas funções de confiança conversíveis com a simbologia CC/FG, quando da opção do servidor efetivo pela remuneração mista. O parágrafo 2º, o cargo em comissão poderá ser titulado por servidor efetivo, integrante do quadro de pessoal do Tribunal de Contas, podendo optar exclusivamente pela remuneração correspondente ao cargo em comissão, sem qualquer acréscimo pecuniário.
Parágrafo 3º, o detentor do cargo em comissão, independentemente de seu vínculo de origem, deverá titular curso superior como requisito obrigatório para sua nomeação, fecha aspas. Referido texto legal autoriza que os servidores efetivos que ocuparem cargo com simbologia CCFG possam optar pelo recebimento do valor do cargo em comissão ou pela função gratificada, que corresponderá a 50% daquele valor e será acrescido à sua remuneração, percebendo, neste caso, a remuneração mista que se pretende estender. No entanto, as funções gratificadas ou de confiança, a teor do inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, só podem ser ocupadas por servidores efetivos. Quando há opção para o recebimento da função gratificada, condição exclusiva de servidores efetivos, ela não deve ser comparada com a remuneração dos servidores ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo permanente com a administração, não se tratando de situações iguais a serem amparadas pelo princípio da isonomia ou da igualdade. A Lei Complementar Estadual número 39/93, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das autarquias e das fundações públicas, instituídas e mantidas pelo poder público, ao dispor sobre o vencimento e a remuneração dos servidores, assim estabeleceu em seus artigos 45 e 46. Aspas. O artigo 45. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, a importância inferior ao salário mínimo. Artigo 46. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 67. O parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no item 1 do artigo 141. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. O artigo 67, por sua vez, assim estabelece: ao servidor investido em função de direção ou chefia, é devido uma gratificação pelo seu exercício. Parágrafo único. As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro efetivo, fecha aspas. Dos dispositivos legais transcritos, pode-se observar que a remuneração dos servidores efetivos se constitui do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei, e a remuneração dos ocupantes, exclusivamente de cargo em comissão, é o valor estabelecido na lei que a instituir. Com efeito, são duas situações distintas. O servidor efetivo, que ao ser nomeado para exercer um cargo de simbologia CC/FG e opta por receber a FG, esta se acresce à remuneração do cargo efetivo, que se constitui de vencimento e vantagens permanentes, na forma do artigo 66 da Lei Complementar Estadual número 39/93. E o ocupante de cargo em comissão sem vínculo, cuja remuneração é o valor estabelecido em lei, não podendo ocupar função gratificada exclusiva de servidores do quadro efetivo, e por isso ele fica impedido de ter aquele plus. Quanto à extensão do princípio da isonomia ou da igualdade em sede administrativa, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria através da súmula número 339, que foi transformada na súmula vinculante número 37, que não reconhece ao Poder Judiciário, sem função legislativa, estender benefícios aos servidores com fundamento no princípio da isonomia, o que, com mais razão, também se aplica à administração pública, regida pelo princípio da legalidade estrita. Quanto ao pedido de ingresso de amicus curiae por parte do Sindicato dos Servidores do Tribunal, a teor do artigo 138 do Código de Processo Civil de 2015, é matéria de competência da relatoria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida, nos termos da legislação posta, ou o tratamento da matéria pelo plenário da Corte em sede de proposta de alteração legislativa. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Agradeço, Excelência, senhor procurador, nobres conselheiros, conselheira.
Diante de tudo que foi razoado e das muitas explicações e comparações dadas ao caso, com análise da norma Constitucional Federal e Estadual, eu voto, Excelência, conhecendo do presente recurso administrativo em sua totalidade, por ser advindo de pessoa legítima, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, aspas, in totum, fecha aspas, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Excelência. Após as formalidades de desconhecimento do recorrente e após a formalidade de estilo pelo arquivamento, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, vivemos uma época de igualdades. Igualdades raciais, igualdades de gênero, igualdades de oportunidades, igualdades de justiça. E como dizia o doutor Hélio, hoje nós temos no tribunal gabinetes de primeira e de segunda categoria, assessores de primeira e assessores de segunda categoria. E primeiro eu queria dizer o seguinte, até para não haver dúvida, que não me sinto impedido, uma vez que este não é um caso isolado. Poucos gabinetes não têm as duas situações. E eu tenho certeza que nenhum conselheiro divide o trabalho pelo salário, mas eles não ganham igual. Os assessores trabalham igual, mas não ganham igual. E a Constituição diz que no mesmo poder, as mesmas funções, o mesmo salário. E as mesas se colam, uma é colada na outra. E eu não estou aqui defendendo que se baixe salário, mas que se pague o mesmo salário, ou o de cima, ou o de baixo. Não estou defendendo aumento, estou defendendo a isonomia, uma questão de justiça. O recorrente nem faz mais parte do quadro, mas esta é uma situação que permanece até hoje, não com as mesmas pessoas, mas com outras. E é impossível abrir a porta de qualquer gabinete e não perceber a diferença. Eu tenho assessores de primeira categoria, e hoje eu até tenho, antes eu não tinha essa diferença, eu só tinha assessores de segunda categoria. Hoje eu tenho de primeira e de segunda. E fazem exatamente a mesma coisa, com a mesma competência, com o mesmo horário, com o mesmo serviço, mas eles já entram diferenciados. E é aqui que eu entendo que não está correto. Então, respeitando todas as posições, respeitando todos os juízes, e numa época de igualdade de direito, onde a gente diz que mulheres e homens trabalham igual, recebem igual, cores diferentes, o mesmo salário, e no lugar onde eu bebo a mesma água, faço o mesmo papel, trabalho as mesmas horas, divido a mesma carga, eu não tenho os mesmos salários. E aí o artigo da Constituição Federal, que diz exatamente isonomia e cargos iguais ou assemelhados ao mesmo salário, e nós não usamos ele. E eu quero dizer aqui que não estou defendendo baixar salários, não, só estou defendendo a isonomia, ou por cima ou por baixo. Não estou defendendo o aumento, nem estou defendendo baixar. Estou só defendendo a igualdade, porque a gente percebe que são os mesmos horários, a mesma carga de serviço e a impossibilidade de terem tratamentos iguais. Então, aqui está incorreto. Ou a gente muda a lei e diz só podemos ter assessores de primeira categoria, não podemos ter de segunda, aí todo mundo fica igual. Ou só podemos ter de segunda, não podemos ter de primeira, e aí também todo mundo fica igual. Então, a minha única colocação, e aqui eu peço vênia para divergir do nobre relator, para dizer que a minha defesa não é de salário, é de isonomia. Então, com estas minhas colocações, eu reconheço do recurso e dou provimento no tamanho da isonomia. É como voto, excelência. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, nobre conselheiro. Eu realmente agora eu fiquei meio perdido quanto à questão do assessor de primeira categoria e segunda categoria. Eu não conheço.
este assessor aqui no Tribunal de Contas, primeira categoria e segunda categoria. Para mim, os assessores são assessores, na realidade. Só gostaria que o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro explicasse melhor, porque está sendo gravado, talvez, possivelmente, já até essa nossa Perfeito. sessão, o que seria o assessor de primeira categoria? Então é o seguinte, doutor Hélio, nosso conselheiro, nome do plenário, toda vez que ele entendia que algum de nós, outros conselheiros, tínhamos um privilégio que ele não tinha, ele chegava aqui neste plenário e dizia assim: aqui tem conselheiros de primeira e conselheiros de segunda categoria. E isso ficou uma frase emblemática, clássica, que a gente usa até hoje. E a colocação com relação a assessores de primeira ou segunda categoria não é com relação ao mérito. Não, já Todos estou são bons. satisfeito pela É somente informação. porque eu tenho salários Orientação. diferentes. Então, quando eu tenho salários diferentes, o maior salário é o assessor de primeira categoria, o menor é o de segunda categoria. E apenas parafraseando a frase do conselheiro Hélio, que gostava muito de fazer isso. Ok, satisfeito. Idiota, senhor presidente. Pois não? É muito fácil, citação é fácil. O problema é conhecer da história e vivê-la. A história é que quando você tem um emprego, é um emprego. Quando você é dois e fala do outro porque só tem um, é difícil. Estou referindo à citação do meu nobre e querido, respeitável amigo. O cidadão era procurador-geral do Estado e era conselheiro do Tribunal de Contas com salário duplo, veio reclamar de quê? Conselheiro Desculpe Ronaldo aí, Polanco. até respeitando a sua ausência. Senhor presidente, nobres conselheiros, procurador, eu só, como o conselheiro Malheiro trouxe aqui ao pleno que a gente vive um momento de igualdades, né? A tendência é de desigualdades, né? Não é de igualdade. O 7 ficou lei. Pós o período que houve uma relação entre crescimento econômico e elevação de renda e democracia, é o período pós-Segunda Guerra Mundial até o início das mudanças neoliberais, né? A partir daí, e está bem representado em vários, o livro do Piketty, do francês, que pega 300 anos de informações, né? Aí deixa bem claro essa situação, que nós vivemos o pior período de desigualdade, de renda, de patrimônio, de riqueza. Então, não vivemos o período de igualdade. Mas, no caso aqui concreto, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro, até porque, internamente, nós fizemos uma política para estimular os servidores da casa a se especializarem cada vez mais, né? E isso faz com que reflita na parte da renda. Na parte externa, eu concordo que os serviços são iguais, né? Chegam na mesa, mas nem sempre, a não ser que a gente fizesse uma alteração legal e fizesse também os que já chegam com doutorado, né, com especialização, e tenham o plus que o servidor da casa tem pelo fato de se esforçar em ter uma qualificação melhor, né? Então, eu vejo que como o olhar é formal, né? É formalista, a gente fez essa política. Se for para fazer uma política para o servidor que vem de fora, que não é concursado, teríamos que fazer uma diferenciação, né? Quem chega com uma certa qualificação tem um plus a mais. Eu acho que aí seria uma coisa importante de discutir, né? Ter caminho. No gabinete, um doutor em Direito, um doutor em Economia, em Estatística e tal, ter
o plus que faz a diferença e vai nivelar com os servidores da casa. Porque a diferença entre ter um profissional desigual no gabinete, eu acho que a desigualdade, às vezes, vem pelo conhecimento. Numa sociedade que é do conhecimento, eu acho que a gente poderia fazer essa lei e beneficiar quem tem um plus de um conhecimento mais sofisticado, né, mais aprimorado, ter um ganho. Aí eu concordaria com o seu olhar, apesar de divergir com todo o respeito que nós vivemos o maior período de desigualdade. Os números estão lá bem clarinho, inclusive do próprio IPEA, recentemente, internamente no país, são assim bem claros, né, que a desigualdade aumentou. Não vivemos o pior período de desigualdade da sociedade capitalista contemporânea. Então, acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto. Conselheira Dulcineia Benício. Obrigada, Excelência. Na verdade, o processo, ele não existe essa desigualdade como aqui é anunciada. Nós estamos tratando de situações iguais e de situações desiguais. Não é? Na prestação do serviço, todos os assessores, como bem destacou o conselheiro Malheiro, eles fazem a mesma prestação de serviço, né? Mas, legalmente, eles não são iguais. Então, é dado o tratamento igual para os iguais, que são os servidores concursados, né, e que exercem o cargo em comissão. Então, para esse é um tratamento. Não tem como, numa decisão dessa, nós conseguirmos igualar. Ainda que o Pleno conhecesse desse recurso, jamais se igualaria, porque as situações elas são distintas, né? Entre os servidores concursados e que exercem cargo em comissão nos gabinetes, inclusive, existe a diferença remuneratória, né? Porque um tem um mestrado, o outro tem um doutorado, o outro tem um MBA. Então, essa distinção, né, na atuação individual do servidor o distingue. Então, não tem como. Então, nesse sentido, é de se reconhecer a mesma capacidade dos assessores, o mesmo cuidado, o mesmo, não é, esmero, e também uma responsabilidade nossa de estudarmos uma condição, não é, de chegar mais próximo, mas igualar não tem como. Legalmente, isso não é possível fazer. Nesse sentido, eu voto com o conselheiro relator, pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, manter a decisão recorrida. Eu voto, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, se formos pensar nessas desigualdades, primeiro, segundo ou terceiro grau, nós temos, aí eu classificaria gabinetes, né? E aí nós teríamos gabinetes que nem se enquadraria neste grau, que eu estou falando aqui do meu. Então, no cargo que eu ocupo, eu tenho também a competência de relatar processos, assim como os conselheiros. E eu não tenho as assessorias que os conselheiros têm. Então, no meu gabinete, eu tenho auditores de controle externo que exercem função de assessores, os mesmos trabalhos dos assessores, e não tem nenhuma remuneração igual à de assessoria. Por quê? Porque no meu gabinete eu tenho apenas um cargo de assessor, né? Mas eu preciso da estrutura. E é interessante que, quando nós somos avaliados, visitados pela Tricom, e eu tento mostrar essa desigualdade, sou vencida, porque aí todos defendem que não, que eu tenho estrutura de pessoal, eu tenho um gabinete, então eu estou muito bem servida, né? Mas agora eu aproveito também para colocar essa minha insatisfação também com relação a isso, porque eu não tenho esse direito a assessorias e eu realizo os mesmos trabalhos dos conselheiros. Então, também tenho o mesmo entendimento que foi expressado aqui pelo Ministério Público e pelo conselheiro relator. Aprovado por maioria, no termo do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Antônio Malheiro.